Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sábado, mas só o teu cérebro é que sabe. Continuando nestas aulas de... Olá Kélvia, olá Leila. Temos estado a falar sobre mudança e transformação. Aqui estou eu em cima da bicicleta a fazer a atividade do dia, o desafio dos 30 dias que existe no nosso grupo, os códigos do feijão, no WhatsApp. Se ainda não pertences, clica na bio e entra cá para dentro. Portanto, deixei duas tarefas na aula passada. Igualmente, Kélvia. E uma delas foi escrever aquilo que eu tenho que deixar. Portanto, não sei se escreveram, se não escreveram, se querem partilhar alguma coisa. Bom dia, Leila. E a outra era em quem é que eu preciso de me tornar. Hoje, se entretanto quiserem, coloquem nos comentários como é que correu essa tarefa. Hoje vamos falar sobre decisão. A nossa vida não muda quando nós desejamos. A nossa vida muda quando nós decidimos efetivamente mudar. Portanto, o desejo é uma simples emoção. A decisão é um compromisso. Um compromisso que precisa de disciplina, precisa de constância para que nós o levemos adiante. Portanto, o desejo diz-nos, um dia eu farei, vou fazer um dia, só que se vocês pensarem, quantas vezes alguém vos convidou para um determinado sítio, olha, depois vem cá a casa, ou vamos aqui, vamos além, e nós dizemos, depois um dia a gente combina. Quantas vezes é que vocês combinaram? É que um dia não existe no nosso calendário. Se nós não colocarmos uma data, se nós não dissermos, ok, terça-feira, às 6 horas, eu vou fazer, eu vou estar, ou vamos aí, ou vocês vêm cá. E muitas vezes iludimos o nosso cérebro com estas mesinhas. Portanto, e a decisão começa hoje, para quem quiser. Hoje eu quero falar com quem está cansado de se sentir capaz, mas continuar parado. Cansado de saber que tem algo mais dentro de si, mas vive como se fosse menos, não é? Cansado de prometer que vai mudar e depois volta aos mesmos hábitos, às mesmas desculpas, aos mesmos ciclos. E aqui volta a entrar aquilo que eu vos falei nas duas lives anteriores, que é a diferença entre mudança e transformação. Bom dia, Manuel. Enquanto nós não queimarmos a ponte, enquanto nós deixarmos uma possibilidade de voltar atrás, nós não vamos nunca decidir e avançar. Porquê? Porque quando estiver um bocado mais difícil, quando for mais desagradável, nós pensamos em voltar atrás para o nosso conforto, para aquilo que tínhamos. E, portanto, para quem está cansado de prometer que vai mudar e depois volta aos mesmos hábitos, às mesmas desculpas, aos mesmos ciclos, há que queimar a ponte. Eu penso que vos falei, se não falei, já falei isto algumas vezes, já ouvi isto também da boca do Tiago, que havia um general que queria conquistar uma terra e ele chegava lá de barco. Isto faz lembrar um bocadinho os portugueses no tempo dos descobrimentos, não é? Imaginem que chegam a uma terra, estão lá os indígenas, eles saem do barco, começam a lutar com os indígenas e quando estavam quase a ganhar a batalha, por algum motivo, recuam, entram para dentro do barco e afastam-se. E há um dia que o general decide efetivamente
conquistar aquela terra. E o que é que ele fez? Assim que toda a gente desceu, assim que desceram as armas, assim que desceram tudo, mandou queimar o barco. E nesse dia eles conquistaram esse terreno, conquistaram essa terra. E isso é efetivamente tomar uma decisão que gera uma transformação e não tem volta atrás, não é? Portanto, existe uma grande diferença entre querer mudar e decidir mudar. Querer é confortável, é a mudança, não é? É o poder voltar atrás. Decidir custa, querer emociona, decidir transforma, que é aquilo que nós procuramos. Qual é que foi a decisão que tens adiado e que no fundo sabes que pode mudar a tua vida? Certamente já tiveste alguns momentos em que tu sabes que precisas fazer uma determinada coisa, mas por algum motivo não fazes. Isso já aconteceu contigo? É que a maioria de nós não estão presos por falta de sonhos, porque sonhos todos nós temos. Estão presos por falta de decisão. Porque o sonho está lá. Querem mais paz, querem uma vida financeira melhor, querem um negócio que funcione. Esta é a dolorosa. Querem emagrecer. Já alguém ouviu alguém que quer emagrecer e que muitas das vezes faz 2 ou 3 dias e depois deixa de fazer aquilo que tem que fazer e que sabe que tem que fazer? Alguns querem estudar, outros querem servir melhor a Deus, outros querem reconstruir a sua família, querem deixar um legado. Só que uma coisa é nós sonharmos, outra coisa é tomarmos a decisão, termos a disciplina e a constância necessária para o fazer. Porque o nosso cérebro, já vos disse que ele vai nos boicotar diariamente, vai-nos sempre dizendo: não tenho tempo, não tenho dinheiro suficiente para fazer aquelas coisas, não sei por onde é que devo começar, e se eu falhar, e se me criticarem, e se não for para mim, e se já for tarde demais? Amigos, enquanto houver vida, enquanto Deus nos der mais um dia, nos der o só hoje, nunca é tarde demais. A partir de hoje, a partir de agora, tu podes decidir tomar novas ações, novas decisões e mudar a tua vida. Porque acordaste. E hoje é sábado, pela manhã, e vais decidir se queres ir para a esquerda, se queres ir para a direita ou se queres ir em frente. É a tua decisão. Porque vocês pensem, ou nós pensemos, nós tomamos decisões todos os dias. Pela manhã, quero tomar café, quero tomar leite com café, vou comer pão em fatias, vou comer pão, vou usar manteiga, vou usar requeijão, queijo, fiambre. A nossa vida é feita de decisões. Então, se nós tão facilmente decidimos o que queremos comer, o que queremos fazer, porque é que não decidimos da mesma forma mudar? Porque isso dói. E como dói, e temos sempre olá João, tudo bem? E temos sempre isto hoje está assim um bocadinho mais pesado. E temos sempre a possibilidade de voltar atrás. Isso é que nos faz que essas decisões sejam mais difíceis de tomar. Porque aquelas outras, bom dia, porque aquelas outras do escolher o que eu vou comer, escolher o que é que eu vou vestir, essas são fáceis porque não são dolorosas, não é? E as objeções são muitas vezes medos que são vestidos de argumentos. Parece lógico, não é? Parece lógico
mas não deixa de ser medo. Parece prudência, mas não deixa de ser uma fuga. Parece análise. Eu estou a analisar as coisas, estou a ver como é que fazer melhor, mas acaba por ser, não é uma análise, é uma paralisia. Porquê? Porque neste analisar as coisas, eu continuo a achar que vale mais estar sossegadinho, porque aqui eu sei de onde estou. Não é? Eu aqui, no meu conforto, eu sei com o que contar. E há pessoas que não estão a planear, estão a adiar por sofisticação. Ai, meu Deus. Bem, vocês sabem que eu faço a palestra Os Códigos do Feijão e uso muito o feijão. O feijão é uma semente e, como no feijão, enquanto ele não vai para a terra, está confortável, está cheio de potencial, porque vocês sabem quantos feijões existem dentro de um feijão. Vai depender daquilo que eu decidi fazer com ele. Se eu puser na terra e tirar 100 a 200 feijões e voltar a colocá-los na terra, e tirar 10.000 a 40.000 feijões e voltar a colocá-los na terra, eles vão multiplicar infinitamente. Mas se eu pegar naquele feijão, não lhe fizer nada, ou até o comer, esse feijão vai morrer sozinho. E, portanto, um feijão não tem um fruto, tem uma promessa. Ele não tem colheita, tem identidade de semente, mas ainda não tem história de planta. E aqui é que está o ponto, não é? A semente só começa a viver quando aceita morrer para ser colocada num lugar onde não está confortável. Porque enquanto ela está cá fora, não apanha o vento, não apanha a terra, não apanha a pressão, não apanha a umidade, não é exposta, só que também não cresce. E muita gente quer crescer sem ser plantada. Quer fruto, quer multiplicar, quer colher, sem entrar no processo. Quer prosperidade, sem fazer gestão, quer autoridade, sem obedecer a Deus, quer colheita, sem decisão. Mas o reino de Deus funciona por princípios. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, Ele normalmente dá-nos uma semente e diz: faz, toma lá, está aqui o que tu precisas. Só quem é que tem que fazer a ação? Quem tem que tomar a ação somos nós. E dou-vos o exemplo de quando Jesus Cristo veio ressuscitar Lázaro. O que é que Ele disse? Tirem a pedra. Tirar a pedra era uma coisa fácil ou difícil para nós humanos? O que é que era mais fácil ou difícil para nós? Era ressuscitar alguém que morreu há 4 dias ou desviar a pedra que estava à frente para que o milagre fosse feito? Portanto, Deus funciona assim. Ou seja, primeiro, Ele diz-nos: faz a tua parte. E a seguir, Ele faz a dele. E normalmente a parte dele é mais difícil do que a nossa. Portanto, quando Ele nos dá uma semente, ela tem que ser lançada, a terra tem que a cobrir, a raiz vai ter que crescer em silêncio, que é aquela altura que eu falo na nossa palestra, em que nós estamos em transformação e ninguém vê nada, e que às vezes ouvimos críticas, mas nós estamos a crescer, porque cada um tem o seu processo, cada um leva o seu tempo. Depois aparece aquela parte inicial, o caule da semente, os cotilédonos, e daí para a frente começam a aparecer as folhas e ela começa a crescer e a gerar fruto. E a decisão é aquele momento em que a semente vai para dentro da terra, não é? Na Bíblia, quase todas as histórias começam com uma decisão.
e ontem falei-vos de Abraão, falei-vos de Moisés. Todos eles tiveram que tomar uma decisão. Abraão teve que sair da terra dele, Moisés teve que deixar de ser pastor do sogro para ir cumprir o propósito que Deus lhe falou. Esther decidiu arriscar-se diante do rei para proteger o seu povo. Pedro decidiu largar o barco e seguir Jesus. Paulo decidiu abandonar a perseguição dos cristãos e passar ele próprio a ser perseguido. O próprio Jesus Cristo decidiu ir até à cruz por nós. Portanto, toda a decisão precede uma transformação. E Deus chama aqueles que estão disponíveis. Ou seja, não basta ser muito preparado, não basta saber tudo, não. Se tu não estiveres disponível, o que vai acontecer é que Deus vai chamar o próximo e vai capacitar o próximo, desde que ele diga, eis-me aqui. Porque a sabedoria vem dele. A sabedoria vem dele, é descarregada diretamente do alto. Em Josué 24:15 diz-nos: escolhei hoje a quem servireis. Repara, não é amanhã, é hoje. Escolhe hoje a quem queres servir. É hoje, porque a vida adiada é uma vida governada pelo medo. E uma decisão verdadeira tem 3 marcas. Primeiro, cortar com a alternativa. Decidir vai-te fazer cortar. Quem decide de verdade deixa de negociar com a versão antiga. Deixa de dizer vou tentar. E passa a dizer vou fazer. Deixa de dizer quando der eu faço. E vou criar, passa a dizer vou criar as condições para que isto aconteça. Deixa de dizer quando eu estiver motivado vou fazer. E passa a dizer mesmo sem motivação, doa aquilo que doer, eu vou fazer. Porque a decisão verdadeira fecha as portas à desculpa. À desculpa que muitas das vezes aqui o nosso sabotador nos faz chegar à cabecinha. Aquilo que tu achas que é importante para a tua vida deve constar no teu calendário. Se dizes que queres mudar, mas a tua agenda continua sem essas coisas lá escritas, continua sem o tempo necessário para fazeres essas mudanças, essas alterações, essas transformações, a tua agenda não revela verdadeiramente a decisão que tu queres tomar. Portanto, mostra aquilo que realmente queres. Se queres um negócio, onde está o tempo? Se queres um negócio, onde é que tens o tempo para estudar sobre esse negócio? Se queres crescer espiritualmente, onde é que está o tempo que tu passas com Deus? Se queres saúde, onde é que está o tempo para cuidar do teu corpo? Se queres prosperar, onde é que está a disciplina financeira, a abolição dos gastos supérfluos, usar o dinheiro para investir, para custos e não para gastos? Repara, o calendário não mente. Aquilo que tu pões lá é aquilo que tu fazes. E, portanto, se não estiver lá, não vais querer fazer. Portanto, toda a decisão séria que tu tomas vai-te cobrar um preço, não é? Vai haver uma fase da tua vida, da tua nova vida, que ainda não chegou e que a antiga já deixou de servir. Ou seja, eu comecei agora com a mentoria dos Códigos do Feijão. Tenho, neste momento, 8 mentorados, entre marido e mulher.
e recebi no outro dia uma mensagem que dizia qualquer coisa do género: e ainda agora começamos. Eu, quando estou ao pé das minhas colegas, elas só estão a dizer isto, só estão a dizer aquilo, só estão a dizer aquilo. Tudo coisas menos boas. Como é que eu faço para sair dali? Portanto, assim que tu te comprometes e começas a entrar no processo, quando voltas ao sítio, ao teu ambiente, à tua mesa, onde era hábito tu estares e onde até estavas de uma forma mais ou menos confortável, já não te encaixas ali, já não cabes ali, já estás grande demais para caber naquela situação. E, portanto, às vezes é um lugar onde as pessoas desistem. Desistem porque era mais confortável quando eu estava do outro lado. Eu agora fico um pouco sem saber o que é que eu vou fazer. Eu antes ficava aqui. E agora, se eu não ficar aqui, aonde é que eu fico? Não é? Mas também, quando tomas uma decisão, o teu caráter muda. O teu caráter está a ser formado um novo caráter. A raiz cresce antes que a planta apareça. Ou seja, tu estás a espetar as tuas raízes e a ganhar bagagem para quando ela vier para cima e a raiz ser capaz de sustentar a planta, não é? Só que ninguém aplaude a fase em que nós estamos como raiz, não é? Só que, muito importante, sem a raiz não há multiplicação, não há frutificação. Portanto, eu não quero hoje que saias desta live inspirado, quero que saias confrontado contigo próprio. Escreve 3 respostas. Quais é que são as decisões que tens adiado? Que desculpas tenho usado para justificar este adiamento? E qual é o primeiro ato visível que vou fazer nas próximas 24 horas? Vou repetir: que decisão ou que decisões eu sei que tenho de tomar e tenho adiado na minha vida? Que desculpas é que eu tenho usado para justificar este adiamento? E qual é o primeiro ato visível que eu vou fazer nas 24 horas? Porque uma decisão sem primeiro escrever, olhar para ela, sem atuar sobre ela, é apenas uma intenção. E uma intenção bonita, não é? Talvez hoje tenhas saído daqui a compreender que o teu problema não é a falta de capacidade. Talvez o teu problema seja excesso de negociação com a pessoa que já devias ter deixado lá atrás há muito tempo. Porque aquilo que eu te falei aqui hoje são coisas que já te passaram pela cabeça. Só que como saem fora da tua zona de conforto, tu vais metendo para trás. Tu sabes que tens que deixar aquele grupo de amigos, tu sabes que às vezes tens que deixar um determinado trabalho, tu sabes que tens que deixar determinados hábitos. Só que é confortável. O cérebro quer conforto, zona de conforto, não quer zona de confronto, não quer zona de conflito. E, portanto, lembra-te que a semente não vai discutir com a terra. A semente não vai discutir com a terra. Se ela é quentinha, se ela é fria, se ela é úmida. Não. Ela dispõe-se, toma a decisão, entra lá para dentro e gera-se uma transformação. De uma simples semente sai uma planta de onde sairão múltiplos frutos. Portanto, ela entrega-se ao processo e quando se entrega, Deus faz aquilo que só Deus sabe fazer. Transforma aquilo que estava escondido dentro da semente em algo visível. Transforma aquilo que numa fase inicial é uma raiz, num caule, numa planta e num fruto. Dá-nos a promessa de colhermos 30, 60 e 100 por 1. E ter uma vida comum,
num testemunho extraordinário. Porque quando tu consegues tomar a decisão, iniciar o processo e vês resultado, tu tornas-te um testemunho para outras pessoas. Tu podes dizer, olha, eu já estive aí, tive que fazer algo desconfortável, mas consegui. Mas saí desse buraco. E isso acaba por ser o transbordo que tanto, muitas vezes vocês ouvem falar e que nós vamos sempre falando. Portanto, se isto serviu para ti, escreve aí nos comentários, eu decidi. E não escrevas apenas por emoção, escreve como um pacto entre ti e ti. Lembra-te que isto é sempre e unicamente entre tu hoje, entre tu hoje e o teu eu de ontem. Não é entre ti e o teu vizinho, não é entre ti e o teu colega de trabalho, não é entre ti e alguém à tua volta. És tu contra tu lá atrás. És tu contra tu ontem. Portanto, escreve, eu decidi, escreve como pacto, porque quem decide, planta, e quem planta com Deus, um dia colhe. Ok? Vemo-nos na próxima live. Dia abençoado e vamos continuar. Um abraço.